Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e os ataques que a Ucrânia tem feito no território russo, hein? Está aumentando o número desses e estão ficando mais ousados. Vamos entender essa situação? Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por No Funny Nickname, Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação em termos militares, em termos de avanço, não teve nenhuma mudança de ontem para hoje. Novamente a gente tem aqui a tentativa russa de avançar em alguns lugares, mas ao contrário do que a gente viu ontem, foi justamente os ucranianos retomando parte de Yampil. Yampil havia sido conquistada pelos russos, eles estavam atacando daqui em direção a Lima. Continuam bombardeando Lima, mas perderam pelo menos um pedaço aqui de Yampil. E fora isso, no fronte aqui não teve nenhuma grande alteração, né? Houve tentativa também de avanço russo aqui no sul, perto de Kherson, que também não resultou em nada, não conseguiram avançar de fato. Fora isso, um monte de bombardeios aí, como é padrão dos russos, né? O pessoal aqui do Instituto do Estudo da Guerra americano, eles colocam que a impressão que dá é que os russos estão com receio de atacar porque eles estão perdendo muito material, estão perdendo muita pessoa, perdendo muito material nesses ataques. A Ucrânia tem feito a estratégia certa de, justamente quando os russos vão atacar, trocar território por vidas, né? Ou seja, os russos até conseguem avançar um pouquinho, a gente falou sobre isso ao longo da semana, mas no que eles avançam um pouquinho, eles perdem muito material, perdem muita gente, perdem muito equipamento, e com isso diminui a capacidade deles de continuar atacando, e lógico, isso é um jogo que uma hora vai acabar quando não tiver mais força do lado russo, né? A impressão que está dando para o pessoal aqui é que o foco deles agora parece ser a criação das repúblicas independentes, anexando a parte da Rússia que eles já têm, né? Isso é uma coisa que eu já falei para vocês, eu temo que isso aconteça. De fato, isso vai ser um outro desafio da Ucrânia muito grande, como eu falei, essa fase 2 da guerra, a Ucrânia conseguir parar o avanço russo seria algo que era mais do que viável, mais do que provável. Falei mesmo que a Rússia ia parir um ratinho, né? A montanha pariu um ratinho, realmente não conseguiram avançar praticamente nada, mas o desafio da Ucrânia é muito maior do que isso. O desafio dela é retomar essa área toda que foi invadida pela Rússia desde 24 de fevereiro, e isso não vai ser algo fácil. Parece que o foco da Rússia agora já está mais nesse aspecto do que qualquer outra coisa, né? Isso também é o que diz o próprio aviso do upgrade operacional do governo da Ucrânia, que o que dá a entender aqui é que realmente eles estão notando uma falta de iniciativa por parte da Rússia, ou seja, a Rússia está parando de atacar, não está conseguindo mais manter o ataque tanto quanto antes. Como a gente viu, teve alguns ataques, não estou dizendo que não teve ataque, mas não é mais aquele ímpeto que estava quando iniciaram, não, vamos começar a fase 2, aí começaram bombardeando, tentando atacar num monte de lugar, não tem mais esse ímpeto todo. Enfim, uma boa possibilidade disso também ter causado esse recuo russo foi todo o incidente em cima do Gerasimov que aconteceu anteontem, né? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo de ontem, mas quando eu fiz o vídeo de ontem, eu gravei cedinho, não tínhamos ainda algumas informações que saíram ao longo do dia. E o que parece que agora está mais ou menos confirmado é que, de fato, o Gerasimov estava naquele quartel-general das tropas russas lá próximo a Izium, que foi bombardeado pela Ucrânia, e ele era o alvo da Ucrânia. A Ucrânia queria matar o Gerasimov, né? Mas infelizmente não deu certo. Matou o outro general que a gente falou ontem, o Simonov, mas matou vários outros oficiais, parece que 40 militares de alta patente do exército russo morreram nesse ataque ao quartel-general, então foi muita gente importante ali, mas o Gerasimov em si, tem gente dizendo que ele sofreu um ferimento na coxa, na parte superior da coxa, mas que não foi nada grave, ou seja, ele foi ferido, mas foi evacuado, saiu de lá, já está na Rússia de novo. Tem outras pessoas dizendo que ele saiu de lá antes do ataque. Então, quando o ataque aconteceu, ele já não estava mais lá. Qual das duas versões é a verdadeira, a gente só vai saber muito adiante, não dá para saber a essa altura, é muito complicada essa guerra da informação, né?
Então você tem aqui mesmo veículos russos e coisa e tal anunciando esse fato, e algumas pessoas falando justamente até em detalhes que seria na coxa superior, que ele foi atingido por estilhaços de bomba, mas que não foi nada grave, que ele já estaria de volta à Rússia e coisa e tal. Certamente, se ele estava lá, ele pode até não ter morrido, mas deve ter levado um baita de um susto nessa história toda, né? Enfim, vamos ficar sabendo mais adiante se realmente ele foi atingido ou não. Parece que morrer ele não morreu, está fora de questão, mas sim, pode ser que ele tenha sido atingido, né? Nessa reportagem aqui, ela falava sobre essa possibilidade, depois ela colocou uma observação aqui, em que ela diz que parece que os serviços secretos, tanto russo quanto ucraniano, desmentiram que ele tenha sido ferido. Ele estava sim naquele posto de controle, porém ele saiu de lá antes do ataque ucraniano, né? Enfim, não vamos saber tão cedo o que aconteceu, né? Aqui no Daily Mail também fala sobre esse caso, sobre a ferida dele com estilhaços, né? Enfim, aqui também fala de uma outra coisa, que foi justamente o ataque ucraniano à base em Belgorod, duas instalações militares em Belgorod, na Rússia, né? E desconsiderem essa foto aqui, tá? Essa foto aqui, embora a notícia seja do dia 1º de maio, essa foto aqui é do dia 1º de abril. Eu não sei por que eles botaram essa foto aqui, né? Porque vocês lembram, no início de abril, também teve um ataque dos ucranianos a um depósito de combustível em Belgorod. Foi o primeiro grande ataque ucraniano em solo russo, né? E agora, 1º de maio, a gente teve novos ataques lá, foram ataques grandes a duas instalações militares russas naquela região. E mais do que isso, se você olhar aqui, ó, esse vídeo aqui mostra, isso daqui é um avião ucraniano em cima de Belgorod, filmado por moradores de Belgorod. Repara que ele está soltando o IRCM, né, que é aquele negócio para desviar míssil antiaéreo. O fato de ele estar fazendo isso mostra que é um avião ucraniano mesmo. Se fosse uma aventura russa e uma false flag, não teria necessidade de jogar isso. Então, teve avião ucraniano na Rússia e atingiu duas grandes instalações militares lá, né? Essa foto aqui sim é recente, mostra uma das instalações militares que foram atingidas pelos aviões ucranianos em Belgorod. Parece que era um depósito de munição, então a ideia da Ucrânia, mais uma vez, foi apagar ou diminuir a capacidade de guerra russa. Agora não deixa de ser uma missão bastante ousada, um avião ucraniano entrar no território russo e bombardear 2 quartéis dentro da Rússia ali. Tudo bem que se você olhar a posição ali, Belgorod é muito próximo à Ucrânia, é bem na fronteira mesmo, mas ainda assim. E não foi a única coisa, houve também em Kursk, que é uma outra cidade russa, mais ou menos próximo, mas certamente no caminho que é usado pela Rússia para abastecer a frente de batalha com suprimentos e pessoal. Em Kursk, essa ferrovia, a ponte da ferrovia foi destruída por sabotagem, né? Dá para ver aqui, botaram algum explosivo aqui e destruíram a ponte lá na Rússia. É uma ponte de concreto, não é algo que eles vão conseguir reconstruir com velocidade. Então, isso deve atrapalhar também um pouco mais a questão da logística russa. Realmente estão ganhando corpo essas ações ucranianas dentro do território russo. A gente já falou sobre várias delas aqui. Há algum tempo atrás a gente ficava na dúvida se isso daí era false flag russa, se isso daí era sabotagem ucraniana, se eram ataques ucranianos e coisa, ou poderia ser sabotagem de russos descontentes com essa guerra. Mas a essa altura do campeonato, com a consistência desses ataques, com o fato de eles estarem sendo feitos de forma sistemática em pontos sensíveis da logística russa, tudo indica que são sim ataques ucranianos à Rússia, né? É lógico, a gente viu ontem também outros incêndios, parece que teve um incêndio em Moscou, teve incêndio também lá no extremo leste da Rússia. Esses casos são diferentes, mais provavelmente foi alguma coisa de acidente mesmo, acontece. Mas esses próximos aqui, a Belgorod, Kursk, Briansk, coisa e tal, já está mais do que na cara que não tem nada a ver, que são mesmo ataques ucranianos à Rússia, né?
e isso a ponto dos próprios russos ficarem preocupados. Isso daqui é uma rodovia próxima à região lá, é em Belgorod isso daqui, próxima à região de Kharkiv, e você pode ver que os policiais russos estão impedindo as pessoas de trafegar por essa ponte justamente por receio de talvez um ataque à própria ponte, né? Eles, na verdade, existe um mapa aqui em que eles estão botando vários outros pontos que estão com o mesmo tipo de proteção em Belgorod, ou seja, esse daqui é o que a gente está vendo, é uma ponte que atravessa esse curso d'água aqui, mas tem outros pontos aqui também em que os russos estão montando guarda porque temem ação de sabotagem ucraniana a esses elementos, né? Então, sinal de que vocês estão preocupados é porque realmente a coisa está machucando, né? Hoje cedo a gente teve mais duas informações, uma delas foi uma explosão grande no aeroporto de Kherson. Vocês lembram, Kherson é a cidade que está ocupada aqui pelos russos, e a base dos russos na cidade é justamente o aeroporto que está aqui, e é justamente onde os ucranianos têm feito várias ações para atrapalhar a organização russa nessa cidade, né? Então, uma grande explosão aqui no aeroporto, mais uma, não é a primeira, várias vezes os ucranianos já fizeram isso, e parece que é uma coisa meio idiota por parte dos russos, porque eles continuam montando novamente o quartel-general deles, a principal base militar deles na região, no aeroporto, e continua sendo bombardeado, e mais uma vez eles certamente tiveram algum prejuízo aí. Como isso aconteceu há muito pouco tempo, não dá para saber ainda exatamente o que houve, mas certamente houve algum prejuízo aí, né? Esse vídeo, ele é gravado meio pro alto aqui, para não entregar... Esse vídeo é gravado meio que apontando pro alto, assim, né? Para não entregar a posição da pessoa que está filmando o vídeo, certamente, né? Mas é isso daí, é uma explosão grande em Kherson. E outra coisa curiosa que foi feita ontem, mais 2 navios russos foram derrubados por drones ucranianos, né? São navios pequenos esses aqui, tá? Navios do tipo guarda-costeira e coisa e tal, não são navios grandes, navios de assalto, e eles estavam indo para Snake Island, que é aquela ilha em que a Ucrânia tinha uma região, tinha alguns guardas ali. Vocês lembram do caso? E aí os guardas mandaram o navio militar russo ir se ferrar e coisa e tal. No final das contas, essa ilha ela foi ocupada pelos russos, mas os ucranianos bombardearam a ilha e, segundo dizem os ucranianos, mataram todos os russos que estavam lá. Os ucranianos não retomaram a ilha, tá? Eles não colocaram o pessoal lá de novo, mas tiraram os russos que estavam lá. E aparentemente esses 2 navios estavam indo para, digamos, reconquistar novamente a ilha para os russos e foram atacados por drones ucranianos também, né? Isso é o que eles estão dizendo aqui. Isso aqui parece que aconteceu alguns dias atrás, no dia 27, porém foi avisado agora que foi liberada as fotos e a imagem, inclusive, do ataque aqui dos drones, né? São navios pequenos, tá? Não são navios grandes, mas ainda assim, mais 2 navios na conta aí do seu Putin, né? Bom, e aqui é o grande problema que o pessoal tem visto em termos da situação toda na guerra. Como eu falei aqui no início do vídeo, a grande questão agora é que a Rússia já está meio que vendo que não vai conseguir avançar nada, mas se ela conseguir manter o que ela conquistou aqui, o sul aqui da Ucrânia, esse corredor entre Donbás e a Crimeia, enfim, isso já seria uma grande vantagem para ela. Evidentemente, são áreas enormes da Ucrânia, e pior do que isso, ela ter essa base, ela permite agora ela reformular os planos e coisa e tal, e fazer um ataque em mais 10 anos. Daqui a 10 anos ela faz outro ataque. É uma coisa que realmente é preocupante do ponto de vista da Ucrânia, deixar a Rússia com essa área aqui tomada, né? Então, eles estão fazendo todo o esforço para refazer isso, já estão botando bandeira soviética aqui. Olha que coisa, né? Para você ver como é que a questão toda é imperialismo mesmo. Isso aqui é uma guerra de conquista. A Rússia quer conquistar território, anexar território, uma coisa absurda em pleno século XXI, né? Bom, e também em Kherson também fizeram a mesma coisa, só que em Kherson continuam as batalhas, continuam os protestos populares contra os russos. Ainda tem muita gente que vai protestar em Kherson
contra os russos, a ponto de que eles desistiram de fazer o referendo lá em Kherson. Era tanta confusão por lá que eles resolveram não fazer mais referendo. É lógico, não quer dizer nada, eles vão querer continuar dizendo que não, que é uma república separatista agora, que isso daqui é uma área que vai ser a favor dos russos e coisa e tal. Vão tentar manter, mas a gente sabe, tal como foi Donbás também, e tal como foi a Crimeia também, isso é uma área conquistada. Não tem nada de revolta popular a favor dos russos. Isso não existe, né? Então, no final das contas, é tudo uma questão de força. Realmente, vamos torcer para a Ucrânia ter força para uma eventual contraofensiva retomar essas áreas, né? E existe a possibilidade também, como a gente disse no vídeo de ontem, do Putin declarar guerra durante a cerimônia de 9 de maio. É algo que pode ser que ele faça. E neste caso, aí ele poderia chamar reservistas também, o que indicaria uma guerra muito mais longa aqui na Ucrânia, né? Vamos ver como é que isso vai caminhar. Mas a gente espera uma contraofensiva da Ucrânia aí entre 2 a 4 semanas. Eles já devem estar bem perto de poder fazer esse tipo de coisa, né? Bom, uma outra coisa curiosa dessa guerra é a quantidade de coisas roubadas pelos russos, né? Os russos estão encarando muito essa guerra como uma guerra de saqueio, para saquear os ucranianos, né? E estão levando computadores, máquina de lavar roupa, um monte de coisa. Isso daqui é uma foto dos Correios em Minsk, na Bielorrússia, com os soldados russos levando as coisas que eles roubaram na Ucrânia para despachar para casa deles pelos Correios lá da Bielorrússia, né? Então, é um negócio meio triste de ver, né? O nível que se chegou nesse tipo de coisa. Parece que esse é o nível de incentivo que os soldados russos têm agora para roubar mesmo. Pior que isso, no sul da Ucrânia, parece que estão roubando muitos tratores agrícolas, equipamentos agrícolas. Principalmente o pessoal que veio da Chechênia, parece que o Kadyrov roubou muita coisa disso. Toda a produção de alimentos ucraniana na parte sul, que está ocupada pelos russos, está sendo roubada pela Rússia, e até os implementos agrícolas, os tratores e coisa e tal, né? Felizmente, esse daqui, pelo menos, ele foi desabilitado remotamente, né? Ou seja, não conseguiram usar o que eles roubaram. Esses equipamentos mais modernos têm isso, você pode desabilitar, igual no celular, por exemplo, que você desabilita a distância. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser um absurdo, não deixa de ser um prejuízo enorme para a Ucrânia, né? E, bom, tem mais algumas coisas curiosas aqui, só para a gente complementar. Parece que pirataria voltou a ser o máximo lá na Rússia, né? Todo mundo tendo que piratear as coisas por conta das sanções que estão acontecendo. Os filmes que estão sendo lançados nos cinemas da Rússia. Sabe aquela versão ruim, gravada com câmera, que o pessoal grava na cam, aqui no... Você consegue baixar isso no torrent. Os filmes recém-lançados, tipicamente, você só consegue ver cópia cam nos sites piratas, né? Que alguém entrou com uma câmera no cinema e gravou a tela. Só que é horrível, a qualidade fica péssima, o som fica terrível, né? E é esse tipo de coisa que está passando nos cinemas lá da Rússia nesse momento, justamente porque é o que eles conseguem obter para ver os filmes mais recentes por lá, né? E, bom, para concluir, o Lavrov andou falando algumas besteiras enormes. Primeira coisa que ele falou aqui, ok, não vai acabar no dia 9. A gente já tinha falado isso para vocês. Dia 9, eles gostariam muito de acabar essa invasão até o dia 9, de ter tomado Donbás inteiro até o dia 9, mas certamente isso não estava perto de acontecer, não havia essa possibilidade. O que eu disse para vocês também é que o prazo que realmente eles têm é o final de maio. Por que o final de maio? Porque no verão as sanções devem estar já com um efeito muito grande sobre a economia russa e muito provavelmente eles não vão ter como continuar essa guerra. Então, até o final de maio é possível que eles façam alguma coisa, não vai ser 9 de maio necessariamente o final dessa guerra. Mas, como eu disse, se fizerem a convocação, isso pode ser realmente um esforço muito maior de guerra que eles estão fazendo aí. Vamos ver o que vai vir depois desse 9 de maio, né? Mas não foi só isso de besteira que o Lavrov falou, não. Ele deu algumas declarações para uma televisão italiana que são realmente absurdas, né? O Zelensky está dizendo um argumento que tipo de nazismo tem na Ucrânia se ele é um judeu. E aí o Lavrov diz, mas Hitler também tinha sangue judeu. E isso é uma história absolutamente absurda. O próprio governo de Israel
negou isso, falou que é um absurdo essa ideia, e que, lógico, isso não quer dizer nada. E aqui, ainda o Lavrov ainda falou aqui, ó, os mais ardentes antissemitas são normalmente os judeus. Isso é uma bandeira que a esquerda adora usar. Tome muito cuidado com isso, porque eles gostam de falar assim, não, eu sou antissemita, eu sou contra o Estado de Israel, não contra os judeus. O que não existe isso, esse pessoal é antissemita mesmo. Eles querem, é um absurdo essa ideia de que não, é contra o Estado de Israel, mas não contra os judeus e coisa e tal. Não, isso aí é propaganda pura. A pessoa que é contra o Estado de Israel é contra os judeus também, é antissemita. Enfim, está mais do que claro aqui que os russos estão muito mais próximos do nazismo do que qualquer outra coisa aqui, e que essa bandeira deles de denazificação é uma coisa idiota, que não tem lógica nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.